E hoje mais um dia do nosso propósito, jejum, oração e a leitura do livro de Jó. E estamos no 11º dia. Hoje com os capítulos 31, 32 e 33 do livro de Jó. Jó começa a falar sobre a sua integridade como o concerto que fez com Deus, para que seus olhos se afastem de desejos sensuais, evitar que ele olhe maliciosamente para outras mulheres. Como ele mesmo diz, fiz concerto com os meus olhos, como pois os fixaria numa virgem? Qual seria a parte de Deus vinda de cima ou herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Aí ele continua aqui no versículo 9, ele diz: se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outros se encurvem sobre ela. Então aqui ele está falando, se ele fez isso, que aconteça o mesmo com a mulher dele, porque ele fala declaradamente que não fez isso pelo concerto que ele fez. Jó também fala como era com seus servos, como um bom senhor, um bom patrão que ele era. Ele fala também sobre como ele andou perante Deus, que ele não teve não se exaltou mesmo por suas fazendas, seus bens. Ele não foi um homem exaltado, ele não se buscava idolatria. Porque ele diz no versículo 26, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, porque naquela época, ou em muitos costumes ainda, as pessoas adoram o sol, adoram a lua, e era normal pessoas se desviarem de Deus com idolatrias como essas. E ele declara que ele não olhou para o sol, nem para a lua, com olhares de idólatra. E nunca levou ele mesmo, como amou a si mesmo mais que a Deus. Antes, ele se alegrava em Deus. O tesouro dele, que a Bíblia diz, onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E Jó se alegrava somente em Deus. E no cenário do livro de Jó, agora no capítulo 32, surge mais um personagem, mais um narrador, que é Eliú. Eliú ouvia tudo em silêncio, mesmo cheio de palavras para proferir, mas era temente e abastecido de respeito. Ele era um homem respeitador. Não sabemos dizer se era um jovem ou se só era mais novo que os outros que ali estavam. Mas por ser o mais jovem entre eles, ele esperou que todos se calassem, para assim iniciar as suas palavras. O que difere os conselhos de Eliú dos outros amigos é que seu discurso traz o sofrimento como uma correção de Deus para nós. Ou seja, por meio do sofrimento, vamos buscar em Deus a direção e ele perdoará os erros cometidos. O que é semelhante aos outros amigos é que este também atribui o sofrimento de Jó ao pecado. Mais uma vez, eles não olham como o sofrimento vindo de outra maneira, somente do pecado. O olhar deles era esse: se está sofrendo é porque pecou. Se fulano está doente é porque ele está em pecado. Fulano está naquela situação lá é porque ele está em pecado com Deus, tem que se arrepender. Então eles só acusavam assim, que o sofrimento só vinha do pecado. Da parte de Jó, que o sofrimento vinha do diabo, que muitas vezes o sofrimento vai vir sim de algumas consequências, que todos os pecados têm consequências, mas muitas vezes será levantes, para que a obra de Deus pare, para que aquilo que você faz para Deus pare, não prossiga, para que seus frutos não venham a florescer. Então o diabo às vezes tenta de qualquer maneira parar o crente. Então tenhamos isso em nossa mente, que nem todo sofrimento é consequência do pecado.